aqui, também do Fórum das Águas, do lado dele, Santa Rosa, liderança de luta aí de Brasília. Betúlia, cadê Betúlia? Betúlia também do Fórum das Águas. A Renata, assessora especial do Ministério da Previdência. Muito bem, Renata. Eu vou citando, por favor. Eu tô com uma coisinha da idade, depois da Covid, eu esqueço o nome das pessoas. Vamos assim, o Marcelino aqui da Universidade Popular. Então, meu carequinha preferido aqui da Uni, eu esqueci o nome, viu, bicho? Elianildo. Também o nome desse é esse. Salete, de sangue nos olhos pela água, né? Então me ajudem aí, por favor, traga uma listinha das pessoas, né? Neuzinha do Ministério do Meio Ambiente, vai que eu posso esquecer a Neuzinha. Então, vamos lá, né? Vocês estão vendo as entidades que estão apoiando esse processo, e alguém puder me dar aqui depois eu vou citar uma a uma. Não, isso, na verdade, o Pedro depois vai falar um pouco também, certo? Essa aula magna, ela marca um momento que eu acredito histórico para a questão ambiental. Para a questão ambiental, que pela primeira vez um edital com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, consegue selecionar uma entidade ambientalista para fazer um programa de formação que vincule trabalho e ecologia. Aliás, nunca deveria deixar de ser vinculado trabalho e ecologia. Né, Júlio? Nós aprendemos que a solução para a crise que nós vivemos passa justamente por essa conexão. E então nós tivemos o prazer de ter esse programa de qualificação profissional em energia fotovoltaica, tá? Mas com uma visão diferente. O Ivo está aqui, ele também representa a frente para uma nova política energética, né? Depois eu vou passar para ele falar um pouquinho disso, né? É uma visão popular de energia solar, certo? Não só que é ambientalista, mas que também é social, porque nós temos sofrido muito com a energia eólica, principalmente no Nordeste, que é uma coisa boa, mas que foi transformada em um monopólio que está destruindo muitas comunidades da agroecologia e comunidades da agricultura familiar. Esse projeto, então, a gente está começando ele agora, começou hoje ao primeiro dia. Nós agradecemos imensamente o Ministério do Trabalho. O ministro não pôde vir, mas está aqui o Pedro. O ministro nós tivemos com ele hoje, né? O ministro do Trabalho, né? E a gente vai estar em 7 cidades do Distrito Federal. A ideia é formar uma turma aí bacana para trabalhar nessa visão e começar a fazer uma conexão concreta entre a ecologia e a geração de emprego e renda, né? E já pensando no futuro que não é mais futuro, já chegou. Isso é o apoio de uma rede de organizações, os movimentos aqui, e o Terra Azul teve a honra de encabeçar esse processo. Então, sem muitas delongas, sejam todos bem-vindos, acompanhe a gente na internet, porque essa coisa vai ter o que falar. Eu queria passar a palavra para o Pedro, do Ministério do Trabalho, para ele também dar uma saudação, né, e falar sobre o projeto que está dentro do programa Manuel Quirino. Só o Manuel Quirino já inicia um debate, imagine pela importância dele na história do Brasil. Boa noite a todas e todos. Com imenso prazer e satisfação que estou aqui partilhando essa mesa de ilustres e pessoas com o qual eu reputo extremo conhecimento e satisfação. Eu acompanho o professor Leonardo, seu trabalho, suas publicações, e posso lhe dizer que é uma imensa honra estar
ladeado do senhor. O ministro não pôde vir, o secretário Mário não pôde vir, mas me incumbiu de dar-lhes o abraço e os parabéns por colocar na prática o espírito que o programa Manuel Quirino ele desenvolve. Nós sabemos, lá na Bahia, nós temos um ditado que se você quer dizer algo, comece pelo nome. O nome Manuel Quirino, ele é justamente a que se propõe. Manuel Quirino foi um negro que lutou pela qualificação profissional, que entendia que apenas pela qualificação você iria atingir a dignidade, um trabalho digno e a possibilidade de escolher como e onde atuar, sem ficar refém de amarras e de imposições daqueles que lhe colocavam em situação de subalterno. O programa Manuel Quirino, ele tem justamente esse escopo de promover a qualificação profissional, de promover a dignidade e, inclusive, a transição justa. Nós estamos num momento em que cada vez mais é importante a economia verde, é cada vez mais importante que os trabalhos e as execuções que sejam feitas, ainda que industriais, tenham o cuidado e o pensamento de preservação do meio ambiente. E eu fico muito grato, professor Pedro, por nos colocar em parceria num projeto tão brilhante e tão bonito de se ver. É muito importante a gente ver a emancipação das pessoas que compõem a sociedade de forma que a gente observe o futuro e ele cada vez seja mais bonito. As pessoas que sairão desse curso aqui, elas, além de se promoverem, de alcançarem um trabalho digno, elas vão estar entregando e devolvendo ao meio ambiente aquilo que ele nos proporciona. Eu acho muito importante e gostaria de deixar mais uma vez o parabéns que o ministro e o secretário gostaria de repassar. Obrigado. Na verdade, o secretário Mário não veio estudar no México, aí é difícil para ele, né? Mas é um grande parceiro. Eu quero citar aqui, o apoio desse projeto. Nós temos a UNB e a Faculdade de Tecnologia. Quero agradecer imensamente o professor Maurício, que é o nosso vice-reitor eleito, que está vendo se consegue chegar de Alagoas para cá agora. A professora Renata, que é a reitora eleita, que foi quem viabilizou esse espaço. A professora Rosana, ela chegou? Né? Aí nós temos também a Casa São José, onde vai acolher o primeiro curso, que vai ser no Varjão. Então, é um curso para todas as áreas mais de BH abaixo. E a Casa São José é uma casa da Igreja Católica que cedeu gentilmente o espaço para a gente fazer o curso. Você precisa conhecer, é um trabalho excepcional. Aí tem as redes nacionais, a Carta da Terra, o FBONS, a UNE, o Grupo de Trabalho Amazônico, a Frente Jordan, que é a Terra do Futuro, que é uma rede internacional que sempre nos apoiou, a Frente para uma Nova Política Energética, que está aqui o Ivo, o GT da Sociedade Civil da Agenda 2030, a Centcoop, que é a central dos catadores, né? Não sei ainda porque não chegaram, mas deve chegar já já. A Frente Parlamentar em Defesa do Território da Serrinha do Paranoá, um parceiro muito importante, presidida pelo companheiro deputado distrital Fábio Félix, né? O Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis, que tem como presidente de honra Leonardo Boff. O Fórum de Defesa das Águas, já falei. A Agenda 2030 do Lago Norte, uma agenda territorial. O CIRAT, que está aqui, o Sérgio já falei. A UNB 2030, que é um grupo de jovens que trabalham também com a Agenda 2030 e com a Carta da Terra. A Gaia, cadê a Cláudia? A Gaia está aqui, a Cláudia está ali, né? O CSA Fogo Cerrado, a Sustenta Cop, eu vi o Fabiano aí da Sustenta Cop, que é uma cooperativa também, Jovens pelo Clima, Helena está ali, né? Levanta a mão, Helena, para a turma te conhecer. Jovens pelo Clima tem feito um trabalho fundamental. A Fundação Esquel, Ocupe o Lago, a Traços, que é um grupo feminista de assistentes sociais aqui da UNB, não sei se ela lá já chegou. Tempo de Plantar. O grupo de economia solidária lá do Sol Nascente, o Marcílio não pôde vir. O Instituto de Democracia e Sustentabilidade. São os parceiros diretos. Cada região vai ter um grupo de parceria
Adilson, para ele dar uma saudação. Boa noite, então, todos. Vou falar muito rápido, porque todos nós viemos aqui para escutar o Leonardo, né? Então, mas eu queria dizer da importância dessa parceria do Ministério do Trabalho com a Associação Alternativa Terra Azul e todos esses outros parceiros. Na verdade, nós estamos buscando e refletindo e fazendo a transição energética que todos nós queremos na prática, né? É importante dizer que esses cursos que começou hoje a primeira turma lá no Varjão, já tivemos aula de manhã, tivemos aula à tarde, agora à noite vamos ter essa brilhante aula aqui do Leonardo, mas todos os cursos são na periferia, né? Nós queremos trabalhar a inclusão, a questão da transição energética, mas também aliado ao ODS de redução da pobreza, energia limpa, né? E nós estamos querendo fazer isso no dia a dia, naqueles setores que mais necessitam de energia limpa e de energia barata, né? Nós sabemos o peso que é a energia nas comunidades mais pobres, mais fragilizadas desse país. Então, a intenção nossa, além de toda a contribuição que nós queremos dar para o planeta, um planeta mais limpo, mais sustentável, mas nós também queremos impactar a economia, a microeconomia, a economia da pessoa que está lá na periferia, que precisa reduzir a sua conta de energia para poder investir em outra coisa, inclusive poder se alimentar melhor. E todos nós sabemos o impacto que é a conta de energia, né, na economia familiar. Então, essa é um passo importante que nós estamos dando. Nós queremos dizer para todos: é possível, é viável você fazer transformações sociais aliadas à conservação, à preservação do meio ambiente e fazendo isso com aquilo que o Junei sempre falava quando a gente discutia sobre desenvolvimento sustentável. E se a gente não trabalhar o conceito de desenvolvimento sustentável aliado à redução de pobreza, não existe, nós não vamos convencer ninguém. As pessoas têm necessidades primárias muito básicas, né, e precisam ter essas necessidades satisfeitas. E a gente não consegue falar de meio ambiente, falar que ele tem que proteger, né, se tiver com a barriga vazia, se tiver com a conta lá no vermelho, né, com a preocupação do dia a dia, do impacto da conta de água, da conta de luz no orçamento familiar. Então, nós estamos dando esse passo, a Alternativa Terra Azul aliada com o Ministério do Trabalho, no sentido de a gente dizer que é possível e é viável fazer a transformação do mundo, transformando o ambiente onde as pessoas vivem e melhorando a qualidade econômica das famílias, sobretudo das mais pobres. Obrigado. Inclusive, eu quero agradecer imensamente o professor Arthur Moretti, que está aqui, que é o nosso coordenador pedagógico, físico, inventor, né? Sem ele seria possível fazer esse programa. Me passaram o nome, que é a professora Rosana, que é a nossa reitora, ele está aí, a professora. Ô professor, por favor, venha para a mesa, até porque nós precisamos de mais mulheres. Eu vou ter que dizer uma coisa aqui que eu não deveria dizer, né? Fiz campanha para a Rosana, mas não a conhecia. Eu conheci o Maurício, que é lá do Ceará. Cearense é barrista, que é danado, né? Então, como eu conheci o Maurício desde o Colégio Municipal Figueira Lima, fiz campanha para você, mas não tive o prazer de ter conhecido hoje. Sim, campanha discreta, porque eu não sou professor, né? Então tem que torcer, né? Então vou passar a palavra aqui para o nosso querido Ivo Poleto, e antes do Leonardo, vamos passar depois para as mulheres, que elas que vão dar uma orientação para falar depois. Gente, boa noite, uma alegria estar aqui.
por muitos motivos, não só para poder encontrar com quem o Leonardo diz que é primo, né? E a gente se relacionar há muito tempo. Nós somos do mesmo caminho, do mesmo rumo, desde lá das décadas de 60. Então temos uma história toda de comunicação entre nós. Mas eu queria aproveitar uns poucos minutos para dizer para vocês que 10 anos atrás, em 2014, aqui na UNB, em espaço cedido pela universidade, nós realizamos o fórum, na verdade, o fórum temático Energia, para que, para quem e como, certo? E neste fórum é que nasceu a Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil. E nós estamos completando 10 anos de luta intensa para poder ver se a gente alcança 2 caminhos, e a relação entre 2 caminhos: iniciativas populares com trabalho pedagógico, com formação política, com capacitação profissional, certo? Em torno de produzir energia em cada comunidade com a fonte mais próxima e menos agressiva ao meio ambiente. Então, claro que a solar, num país como o Brasil, escandalosamente se torna prioritária. Mas também pode ser com os ventos, pode ser com o movimento natural da água, pode ser com outras formas. Desde que, e aqui vem a segunda observação que eu queria fazer, desde que essa iniciativa, ela se ligue com a superação da marginalização do nosso povo e, vou mais longe, nós, no nosso projeto, na nossa proposta e na luta que estamos fazendo, nós propomos, inclusive ao governo, inclusive o governo que está agora, nós propomos que é possível, inclusive, diminuir a dependência das famílias de recursos públicos distribuídos pela Caixa Econômica Federal através do Fome Zero, se quiser, com um projeto firme e para valer de produção de energia solar descentralizada nas casas do nosso povo, seja na área urbana ou rural. É possível. Aí vocês podiam dizer, mas por que vai ficar? Como que vai ajudar a diminuir a dependência da Bolsa Família? É que a casa normalmente precisa pouca energia, não é assim? Então, se o governo quiser fazer um projeto político de transformação, ele poderia favorecer a produção em maior quantidade nos telhados das casas do nosso povo e mudar a lei. Ai, meu Deus, é tão fácil os caras do agronegócio ir mudando leis, mas para o nosso lado, para o lado do povo e da justiça, aí é tão difícil mudar a lei para que possam, inclusive, vender o excesso de energia que vão produzir no telhado das suas casas. E com isso, reduzir a dependência, que aliás não é nada educativa, infelizmente, dos processos do Bolsa Família, que eu admiro, que defendo, certo? Mas queria que fosse mais educativo. Eu já fui parte do Fome Zero inicial. E o projeto era um projeto de transformação da sociedade brasileira através de um grande movimento de educação popular transformadora. E foi reduzido quase nada, para quase nada, em comparação com o que se tinha naquele período. Bem, então eu queria dizer para vocês que nós estamos por 10 anos de luta. Eu vou só
anunciar algumas possibilidades, inclusive para o pessoal do Ministério que está aqui, levar para dentro do governo para lembrar. Olha, a ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro, está com uma proposta de 1 milhão de telhados com energia solar fotovoltaica. Precisa apoio. O MST, Movimento Sem Terra, está brigando, inclusive, para ter apoios para colocar energia solar fotovoltaica em todos os assentamentos, em todas as casas de todos os assentamentos, certo? Nós estamos, junto com a rede de bancos sociais em São Paulo, lutando para que se comece a fazer esse processo que vocês vão fazer aqui de capacitação, fazer nas periferias de São Paulo e num programa de conquista de possibilidade de ter a energia solar fotovoltaica nos telhados das periferias de São Paulo, assim como estamos no Rio de Janeiro, na favela da Maré, já inclusive com um primeiro projeto lá educativo e mobilizador. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: é fundamental isso que está acontecendo aqui em Brasília, a gente fica feliz com essa iniciativa. Agora, como você dizia, Pedro, é importante que seja para aquilo que nós, que estamos caminhando nessa luta toda, estamos definindo nos últimos tempos. Primeiro, energia descentralizada. Não é capacitar gente para poder trabalhar nas empresas que querem vender mercadoria energia. E que aí, no Nordeste, principalmente no semiárido, e agravando todo o processo de desmatamento da caatinga, e por isso contribuindo para que nós tenhamos desertificação, com as fazendas solares financiadas pelo Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Nem as grandes empresas eólicas que estão destruindo as condições de vida lá no semiárido. Não, nós queremos energia descentralizada. Sabe qual é o princípio melhor no uso da energia? A energia melhor é aquela que não é usada. Sabe qual é o segundo princípio? O segundo princípio é o seguinte: a melhor energia é aquela que é produzida o mais perto possível do lugar de consumo. Certo? Então, energia descentralizada. Num país que tem de presente o sol que tem, só para dar um dado para vocês, o Rio Grande do Sul, que agora está se revirando, com as mudanças climáticas, que está tendo sol, e está tendo chuva, e está tendo de todo tipo, pois o Rio Grande do Sul, que é a região que tem menos sol para produzir energia no Brasil, é 4 vezes mais positiva do que a energia média da Alemanha. E a Alemanha, vocês sabem, já produz uma quantidade grande, um percentual grande de energia a partir do sol. É um escândalo a falta de uma política efetiva de promoção da energia elétrica descentralizada, e a começar nos telhados das casas do nosso povo. Descentralizada, segundo elemento, com participação das comunidades as iniciativas. Não é entregar para empresas para instalar nas casas do povo. Isso não dá certo nunca, porque vão agredir, inclusive, os pobres, como costumam fazer. Não, tem que ser descentralizada, com participação das comunidades, capacitando, inclusive, o pessoal para poder manter bem o serviço, e, por outro lado, ser uma política justa e que seja uma política que crie oportunidades de melhoria das condições de vida. Então, se assim for, a gente pode avançar efetivamente, saudando o sol como nosso pai, nosso companheiro de vida, nossa fonte principal, nossa energia vital. Sem ele a gente não vive, assim como sem água. E ele pode sim, se a gente quiser tratar com carinho,
ele pode produzir toda a energia que a gente precisa, desde que, agora atenção, desde que a gente não seja sovina e não queira gastar o máximo possível de energia, e desde que a gente não comercialize por isso a energia. Toda a energia deveria ser pública. Toda a energia deve ser pública, porque senão a gente termina prejudicando a natureza e aí prejudicando a nós que somos parte da natureza e dela dependemos para poder viver. Muito obrigado. Muito bem. Lembrando que esse processo que o Luiz está falando aqui já chegou em Brasília, no condomínio Paramos. Eu de Paramos, que está. Os caras estão expulsando a comunidade de lá e destruindo o nosso cerradinho de lá para fazer esse tipo de monopólio. E nós queremos afirmar que é possível um outro caminho, né? Então, eu queria também chamar agora para a mesa um grande parceiro nosso aqui, que também tem contribuído demais nesse processo, que é o deputado distrital Fábio Félix. DCE aqui, né, Fábio? Então, uma coisa importante, né? Vou deixar o Fábio pegar aqui o aquecimento, né? E vou passar a palavra para a Lucinha, em nome do Fórum das Águas. Fórum das Águas Fórum de Defesa das Águas, do Clima e do Meio Ambiente. Uma organização que tem mais de 70 movimentos, ONGs e movimentos sociais. E quem quiser também pode se engajar, inclusive pessoas da universidade nesse processo. Então, queria passar para a nossa parceira, Lucinha. Boa noite, pessoal. Agradeço pela oportunidade de fazer parte dessa mesa do lado querido do Renato Costa. De tanta gente bacana, de estar aqui diante de tantas pessoas guerreiras, que nós ainda estamos aqui, né, gente? Tanta luta, tanta coisa acontecendo por tantos anos e nós ainda estamos aqui juntos, emanados, né, num tema, numa discussão de futuro, numa discussão de vida, de proteção da vida. Eu queria falar só duas coisas. O Pedro já falou do fórum. A gente se articulou com várias entidades, movimentos na defesa das águas, e quando a gente se deu conta, a gente estava defendendo era o clima, era o meio ambiente, era a vida. E eu fico repetindo a frase do Chico Mendes, que quando eu comecei lá na Serrinha do Paraná, onde eu moro, eu achei que eu estava lutando pela minha chácara, pelas árvores, pelo meu cerrado. Quando eu percebi que para defender minha chácara eu tinha que defender aquele território da Serrinha. E da Serrinha eu olhei e vi a cidade. Aí eu aprendi com o Chico Mendes, que no início ele lutava por uma seringueira, quando ele viu ele estava lutando por uma floresta, e ao final ele entendeu que ele estava lutando pela humanidade. E o momento que a gente está vivendo hoje no mundo nos chama muito para esse sentido de humanidade, esse sentido de amor. Que a gente tem vivido momentos muito tensos e muito assustadores, a gente anda com muito medo. E o contrário do medo, para nós, é o amor, que é o que nos fortalece, o que nos traz junto, que nos permite construir e acreditar ainda nesse sentimento de comunidade, que é uma coisa que está se perdendo. Então, quando eu vejo um projeto como esse que o Pedro Luiz está trazendo, e que nós da Preserva Serrinha, a Horta do Sol, tantas entidades lá da nossa região, junto com todas as entidades do Fórum, estamos apoiando, é um projeto que traz de volta o resgate de um sentimento de serviço à comunidade. Né? Acho que o Ivo falou muito bem que nós não vamos formar eletricistas só para o grande mercado, nós vamos formar eletricistas para a comunidade, para fortalecer as nossas comunidades. Se a gente não conseguir recuperar esse tecido social, a gente não tem chance nenhuma. A guerra que está aí fora, ela ainda para nós é muito incompreensível, porque ela lida com valores que a gente não alcança. Nós ainda estamos na linha do amor, do respeito, da solidariedade, das vidas entrelaçadas, que é a nossa vida aqui, que é o que nos trouxe aqui hoje.
Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar vendo esse auditório cheio e de vendo muita gente de luta que ainda está aqui. Então, muito obrigada, Pedro, por essa oportunidade. Eu quero registrar aqui a presença da Secretaria de Educação do DF. Se tiver, por favor, levante a mão para a gente ver. O Instituto Étnico da Bahia. A Associação, Leonardo, a Associação Brasileira das Casas de Francisco e Clara. Né? A Serra Grade Nacional. Aqui quem escreveu foi para me matar, mas eu acho que é isso, Serra Grade Nacional. Né? O Raimundo de Castro Feitosa, do Movimento de Democracia Participativa, está ali o Raimundo. Nuna Hamed, do CEF, do Coletivo Zagas Emendadas, que também é por fora. Cadê a Mona? Em nome da Mona, eu quero saudar o povo palestino, liberdade para a Palestina. O nosso querido Chico Botelho, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Cadê o Chico Botelho? Ali ele, Comissão de Justiça e Paz, valoroso do Brasil, do Brasil, né? E vamos passar a palavra para o nosso deputado Fábio Félix. Está bebendo água, se assustou, mas deve ser mesmo. Chegou, sentou na mesa, fala, bicho. É difícil, né? Mas eu não quero trabalhar, não. Tumultuando, né? Não sou eu, né? Não, mas tá dando certo. Segurando. Pessoal, boa noite. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigado, Pedro Ivo, pelo convite para estar aqui. Queria saudar a mesa, a sua pessoa, a pessoa do nosso querido e respeitado Leonardo Boff, que está aqui com a gente, prestigiando, enaltecendo esse momento importante de reflexão para nós. Também a reitora eleita da Universidade de Brasília, a professora Rosana, e salvo assim todos os membros dessa mesa, dizendo que esse tema é um tema fundamental, é um tema urgente e é um tema que nós precisamos agora entrar numa disputa política que eu acho que vai ser a disputa das nossas vidas. Porque nós vivemos nessa última semana uma derrota eleitoral nos Estados Unidos que ela é decisiva para os rumos do debate climático e ambiental do próximo período. A vitória do Trump é uma derrota muito grande para essa discussão, porque ele passou a sua campanha inteira dizendo que não ia participar, que os Estados Unidos não participariam mais de nenhuma cooperação internacional em relação a esse tema. Não que a participação estadunidense em cooperação internacional com a questão climática e ambiental fosse decisiva do ponto de vista prático, mas me parece que agora a postura do governo dos Estados Unidos vai ser uma postura destrutiva para esse debate, alimentando todo tipo de teoria da conspiração e ataque à discussão e à ciência em relação à reflexão desse tema. E isso tem que nos chamar muito a atenção, porque a gente sabe que eles já se organizam aqui no Brasil, no Distrito Federal, atacando essa discussão, desqualificando, e eles têm entrado em tudo quanto é campo. Esses dias eu vi uma liderança de esquerda aqui no Distrito Federal postando contra as ONGs do meio ambiente, de forma genérica, de forma desqualificada, dizendo que as ONGs do meio ambiente eram compradas, eram financiadas com dinheiro internacional para atrapalhar o desenvolvimento, para atrapalhar o petróleo, para atrapalhar o desenvolvimento nacional. Então, essa é uma disputa que é uma disputa das nossas vidas no próximo período. Então, a auto-organização dessa pauta, pensar o desenvolvimento econômico a partir de um olhar de preservação do planeta e também enfrentando as mudanças rápidas que têm acontecido na questão climática e que tem como desdobramento, como consequência mais objetiva no dia, o acirramento da desigualdade social. E ela pega muito mais rápido, de forma muito mais dura, aqueles setores com menos infraestrutura urbana. Semana passada, Pedro, eu fiz uma audiência pública da Câmara Legislativa lá em Água Quente. Água Quente é uma região administrativa do DF que muita gente não conhece. Ela ficou acoplada ali ao Recanto das Emas e a Samambaia durante os últimos 30 anos. Lá tem cerca de 30 mil pessoas morando
aqui na capital da República, nós que recebemos um fundo constitucional de 23 bilhões, e a gente tem ali 30 mil pessoas morando praticamente sem infraestrutura urbana. São 4 escolas públicas altamente precárias. São 2 unidades de saúde, 2 postos de saúde em áreas cedidas. Uma alugada, irregular, e a outra cedida por um condomínio. Sem a mínima condição de atendimento urbano. O alagamento é certo na chuva e na seca, as condições de vida indignas também certeiras. Isso na capital da República. A capital da desigualdade. A segunda unidade da federação mais desigual do país, do Lago Sul, com o IDH da Suíça, e do Sol Nascente, que é considerada a segunda favela, a maior favela do país. O governador não gostou, viu? Diz que o IBGE está errado de tratar o Sol Nascente como favela, porque ele diz que não é favela. Mas quando se trata o Sol Nascente como favela, não é para, de alguma forma, desqualificar os moradores e moradoras que lutaram para estar naquele espaço do Sol Nascente e hoje tem aí avanços na sua regularização fundiária, mas é para denunciar esse próprio governo que não gostou da falta de infraestrutura urbana e cuidado com essa população. Porque não cuidar hoje da questão climática, não cuidar hoje da questão ambiental significa ampliar a desigualdade social, significa legitimar o racismo ambiental e o ataque à população que mais precisa. Então, eu queria saudar a Terra Azul. Hoje é o dia da gente ouvir mais do que falar. Eu queria só saudar a Terra Azul pela iniciativa, pelos projetos que têm feito muito bem na nossa cidade, Pedro, porque vocês têm tido uma capacidade de catalisar uma série de movimentos muito importantes, organizar discursos, organizar a mobilização social, para que a gente possa fazer essa luta, para além do campo teórico, fazê-la na prática. Então, organizar um curso como vocês estão organizando é parte desse processo de agir nos territórios do Distrito Federal. Organizar e fazer parceria com o movimento da Serrinha, que a Lucinha representa muito bem aqui hoje. O Fórum das Águas é a luta concreta que nós estamos fazendo, e eu encerro aqui com talvez a batalha mais decisiva do DF ano que vem, que é a batalha do PDOT, ou PDOT, como alguns gostam de chamar também, que é o nosso plano diretor. É onde a especulação imobiliária vai falar muito grosso com a gente e vai tentar tratorar todos os espaços dessa cidade através de uma lógica completamente diferente daquela que a gente defende. Então, nós vamos precisar ter muita altivez e auto-organização para não deixar os interesses dos milionários, bilionários dessa cidade prevalecer contra o meio ambiente, contra a discussão climática e contra o povo mais pobre dessa cidade. Então, a nossa auto-organização é fundamental, e a Terra Azul, o grupo de vocês e os movimentos que estão aqui reunidos têm sido decisivos para esse processo. Contem com o nosso gabinete 24 da Câmara Legislativa nessa luta, com certeza. Muito obrigado. Fazer um registro, né? O Fábio é o presidente da Frente em Defesa da Serrinha, que também é parceiro desse projeto, e da frente, a primeira frente parlamentar para enfrentar os eventos extremos climáticos. Não é mais só frente em relação ao clima, já é para enfrentar, porque nós vivemos já esses eventos extremos, né? E quando a gente veio aqui,